um ciático atacado. Começou a gravação. Então, vamos lá. Boa noite, esta é a aula do dia 9 de novembro de 2020. Continuamos na pandemia e a nossa irmã Cristina vai fazer a oração de abertura para a gente. Boa noite a todos. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Jesus, por mais uma segunda-feira. Que esta semana se inicie com paz, com harmonia e com tudo que nós precisarmos fazer, que nós façamos com disposição e que seja tudo bem feito. Que a nossa aula de hoje seja produtiva e que o conhecimento seja absorvido da maneira correta. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A leitura do Evangelho caiu hoje no capítulo 13, item 7. Convidar os pobres e os estropiados. Disse ainda àquele que lhe tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles não o convidem, por sua vez, e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convide teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se tomarmos ao pé da letra, são sublimes se buscar sua essência. Certamente Jesus não quis dizer que em lugar de seus amigos é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem quase sempre era figurada. E para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse: convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Essa palavra, entretanto, pode também ter aplicado num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhe a honra, ou que podem convidá-las por sua vez? Outras, ao contrário, têm satisfação em serem honradas com a presença de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não tem entre os seus? É isso, por vezes, sem parecer, prestar-lhes um grande serviço. Àqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Mas se o fazem por benevolência, sem ostentação,
e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. Então, é isso, né? É, Fazer o bem sem olhar a quem. sim. Muito bem. Fazer o bem àqueles que nos são caros é fácil. É, realmente. Temos que fazer a todos. Hoje nós vamos rever, então, a parte que fala de reencarnação, que é a pergunta... Começa, né? Na pergunta 166. Eu peguei, ao invés de pegar o texto do livro dos Espíritos, eu peguei o texto do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, tá. Tá? Que, como eu disse, né, essa segunda parte agora, ela é a base moral e toda ela está presente no livro, ela está melhor explícita, né, no Evangelho No segundo o Evangelho. Espiritismo. Certo. Então vamos pegar o texto aqui. Deixa eu começar a apresentar, senão depois você vai reclamar que você não está enxergando. Né? Não, eu tô com um sério problema para ler, mas eu tô em vias de trocar o meu óculos e a tela, como mudou do Meet, ficou mais difícil para eu ler. Mas eu consigo acompanhar. Eu só vou trocar meu óculos o ano que vem, que eu vou ter que fazer exame para motorista. Então, no Evangelho... Hoje, por exemplo, eu fui fazer Ah, é? fui fazer exames hoje. No Evangelho, no capítulo 4, ele fala de ressurreição e reencarnação. Vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de que eu te haja dito, sem preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, respondeu Nicodemos. Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou. Pois que? És mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, como me crereis quando vos fale de coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas poderiam reviver na terra, se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito, ser preciso, nasças de novo. Tem aqui uma nota de Allan Kardec. A tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Diz: não renasce da água e do Espírito. A de Sassi diz: do Santo Espírito. A de Lamennais, do Espírito Santo. Então, são 3 traduções da Bíblia, né? A nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem espírito. Alguém está tentando entrar, vamos ver quem é. O Cimeiro. Boa noite para você também, viu, Lúcio? Então, vamos lá. Boa noite. Então, a nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois que só imprimem espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa, a em Esperanto, a de Ferreira de Almeida, e em todas elas está somente espírito. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina, de Teodoro de Beza, em 1642, que diz: Genitus est aqua et spiritu, et quod genitum est ex spiritu, spiritus est. É fora de dúvida que a palavra santa foi interpolada, como diz Kardec. E o latim aqui eu não sei traduzir, né? Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: o Espírito Santo, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Eu vou desligar seu microfone, Cristina. Ele está dando interferência. Ok? Deixa eu ver o da Lucimeire se está. A Lucimeire também está ligada. Vou desligar também o dela. Pronto. Vamos continuar. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação dos termos. Água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas.
que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essas crenças, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio se compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Bem interessante isso aqui, né? Porque nós conseguimos reproduzir a carne, o espírito só Deus consegue gerar, né? O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma, e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. É interessante, né, que o catolicismo, ele também acredita na eternidade, porque ele acha que o espírito é eterno, né? Uma vez criado, o espírito é eterno. Nesse ponto, a gente comunga as ideias, né? Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até João. E também a lei, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual,
se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois lhe implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Essa é a tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é a versão da Igreja grega. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela tornarei. Esta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, eu espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais de Deus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a encarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculta se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Nota de Kardec. Veja-se para os desenvolvimentos do dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5, o que é Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, pluralidade das existências por pesar. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque é dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Bom, a maioria dos povos antigos, eles acreditavam na reencarnação, né?
Nós vamos ver aqui daqui a pouco um texto que é um texto indiano. Mas Kardec, eu já passei até para vocês um texto de como os antigos celtas encaravam a reencarnação. Pelo que a gente deduz aqui das palavras de Kardec, né, os próprios judeus acreditavam na reencarnação. E isso acabou sendo mudado com o passar do tempo, mas por uma condição do catolicismo, né? Dizem as más línguas que quem obrigou que mudasse esse texto foi o antigo César de Roma, não o César, né? Eu acho que é Constantino. Ele quis mudar o texto, Constantino, um imperador romano que aceitou o cristianismo. Euclécio, Constantino é um dos dois. Não é? Então, para que os romanos aceitassem a catolicismo, a religião católica, né? Houve essa mudança porque eles diziam que como é que eu vou voltar amanhã num corpo, vou voltar pobre? Se eu sou imperador, como é que eu vou voltar numa condição inferior à que eu estou hoje? Então houve uma adaptação do cristianismo para que ele pudesse ser aceito como a religião predominante dos romanos. E, naquela época, ser a religião dos romanos era ser a religião do próprio mundo, né, do mundo ocidental, que era o que eles conheciam, já que os contatos com o mundo oriental eram muito pequenos. Então, a partir daí, as Bíblias, os textos bíblicos foram mudados para se adaptarem à condição que foi imposta por Roma, né? E isso perdura até hoje, né? Como disse o próprio Evangelho ali atrás, né? A partir do momento que o catolicismo começar a aceitar a ideia da reencarnação, ele terá que mudar também em relação a alguns dogmas que ele tem. Então, a partir daí, eles se aproximam exatamente do Espiritismo. Aqui fala da reencarnação na antiguidade. O texto é da Revista Espírita de agosto de 1862. Os pandus e os curus. A reencarnação na antiguidade. Um dos nossos assinantes nos escreve de Nantes. Lendo um livro que trata de algumas obras em sânscrito, encontrei numa passagem de um poema chamado Mahabharata, uma exposição da crença daqueles tempos remotos. Grande foi a minha admiração ao encontrar aí a reencarnação. Doutrina que, na época, parece ter sido bem compreendida. Eis o fato que levou o deus Krishna a explicar ao chefe dos pandus a teoria dos brahmanes. Tendo estourado a guerra civil entre os descendentes de Pandu, legítimos herdeiros do trono, e os descendentes de Kuru, que os usurparam, vêm os Pandus, à frente de um exército comandado pelo herói Arjuna, atacar os usurpadores. A batalha foi longa e a vitória era ainda incerta. Um armistício permitiu aos dois exércitos retemperar suas forças. De repente soaram as trombetas e os dois contendores puseram-se em marcha para o combate. Cavalos brancos puxam um carro de Arjuna, junto ao qual se mantém Krishna. De repente o herói para no meio do espaço que separa os dois exércitos e os abarca com o olhar. Irmãos contra irmãos, diz ele, parentes contra parentes, prestes a se estrangularem sobre os cadáveres de seus irmãos. É tomado de profunda melancolia e de súbita dor. Krishna, exclama ele, eis os nossos parentes armados, de pé, dispostos a se estrangularem. Vê, meus membros tremem, meu rosto empalidece, meu sangue gela.
Um frio mortal circula-me nas veias e meus cabelos se eriçam de horror. O arco fiel cai-me da mão, incapaz de o sustentar. Vacilo, não posso avançar nem recuar, e minha alma, embriagada de dor, parece querer abandonar. Deus dos cabelos loucos. Ah, diz-me, serei feliz quando tiver assassinado todos os meus? Que significarão a vitória, o império, a vida, quando aqueles para os quais o quero obter, conservar, tiverem perecido no combate? Ó conquistador celeste, quando o mundo tríplice fosse o preço de sua morte, eu não os quereria degolar por este globo miserável. Não, não o quero, embora eles se preparem para matar-me impiedosamente. Esses cuja morte choras, respondeu Deus, não merecem que o chores, quer vivam, quer morram. O sábio não tem lágrimas para a vida nem para a morte. O tempo em que eu não existia, em que tu não existias, em que esses guerreiros não existiam, jamais existiu, jamais virá a hora que anunciará nossa morte. Introduzidas em nossos corpos, a alma atravessa a juventude, a idade madura, a decrepitude e, passando a um novo corpo, ali recomeça a sua jornada. Indestrutível e eterno, um Deus desdobra de suas mãos o universo onde estamos. Quem aniquilará a alma que ele criou? Quem, pois, destruirá a obra do indestrutível? O corpo envoltório frágil, altera-se, corrompe-se e morre. Mas a alma eterna que não podemos conceber, jamais perece. Ao combate, Arjuna, avança os teus corcéis no combate. Tu não destróis a alma não será morta. Jamais nasce, jamais morre. Ela não conhece presente, passado ou futuro. É antiga, eterna, sempre virgem, sempre jovem, imutável, inalterável. O que significa cair no combate? Degolar os inimigos? Se não deixar uma vestimenta ou tirar a vestimenta de alguém? Vai, nada temas. Atira sem escrúpulo uma roupa ousada. Vê sem terror os teus inimigos e os teus irmãos deixarem os corpos perecíveis e suas almas revestirem formas novas. A alma é uma coisa que o glório não penetra, que o fogo não pode consumir, que as águas não deterioram, que o vento sul não resseca. Para, pois, de gemer. Aqui tem uma observação de Kardec. Com efeito, a ideia de reencarnação está muito bem definida nesta passagem, como, aliás, todas as crenças espíritas que estavam na antiguidade. Só faltava um princípio, o da caridade. Ao Cristo estava reservado proclamar essa suprema lei, fonte de todas as felicidades terrestres e celestes. Eu não sei se vocês conhecem o hinduísmo, né? A crença hindu, ela acha que a gente morre, cada corpo eles chamam de avatar, né? E depois de um tempo a gente renasce. Isso acontece inclusive com os deuses, né? O Krishna que eles falam aqui é a sexta reencarnação do Deus. Aí eu não sei se é o Shiva ou o Vishnu, que um é do bem e outro é do mal. E a reencarnação de Krishna, a próxima reencarnação foi o Buda. Então, Buda é a sétima reencarnação desse avatar do Vishnu ou do Shiva, não sei qual dos dois. As religiões ocidentais, orientais, né? Elas aceitam, na sua grande maioria, aceitam a reencarnação. Dentro do próprio hinduísmo, eles falam, aí tem aquela metempsicose que a gente estava falando nas últimas aulas aí, que seria o quê? A gente poder voltar no corpo de um animal, poder voltar como inseto e assim por diante. Então, algumas variações do hinduísmo, né? Principalmente dentro do budismo, que é o que seguem principalmente na China, né?
eles acreditam que todo ser vivo tem uma alma, todo ser vivo pode ser, inclusive, um antepassado nosso. Então, por isso eles respeitam, né? Então, algumas das seitas, eles não comem nada de carne, só vão comer vegetais. Outras, eles não podem produzir nem a comida deles, eles têm que sair para mostrar a, a subserviência deles, né? Eles têm que sair todo dia e pedir o arroz que eles vão comer, eles só comem arroz. Principalmente que seguem essa parte aqui do Krishna, que é o Hare Krishna aqui. Não sei se vocês já viram alguém nas praças aí, todo vestido de amarelo, cabeça raspada, falando de Krishna, Sim, eu já vi. Krishna, Hare Krishna, né? E assim por diante. Eles têm que pedir a comida deles, é o preceito da religião. Então eles não podem nem produzir a comida, eles têm que pedir para mostrar humildade, para mostrar subserviência, assim por diante. Então, há uma série de variações, mas todas elas acreditam na reencarnação, né? Assim como muitas das religiões de povos que não foram, que só depois foram cristianizados, né? Antes da religião cristã ser a dominante da parte ocidental aqui, né? Vamos dizer, dos mundos europeus, que inclusive são os que nos dão origem, né? Eles acreditavam na reencarnação. Aqui tem um outro texto, que esse aqui foi bem interessante, também está na revista de 1862, só que em fevereiro. Isso aqui acho que alguém fez algum desafio para Kardec, né? Falando por que vocês sabem que o espiritismo, quando começa os raps, né? Na realidade começa na América, com as irmãs, esqueci o nome, mas aqueles raps, as batidas, eles começaram nos Estados Unidos e depois nós temos o efeito das mesas girantes na Europa. Mas alguém deve ter perguntado a Kardec por que esse conceito de reencarnação não era aceito na América. E aqui tem um texto que ele fala a respeito, né? Muitas vezes as pessoas se admiram de que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América, e os incrédulos não deixam de aproveitar o fato para acusarem os espíritos de contradição. Não repetiremos aqui as explicações que nos foram dadas e que publicamos a respeito, limitando-nos a lembrar que nisto os espíritos mostraram sua prudência habitual. Quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio, e para isso não quiseram ser incomodados de maneira alguma. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Na época do Cristo, Júlio César expandiu, foi um dos generais que expandiram o Império Romano, e quando Cristo veio, os romanos dominavam quase toda a parte ocidental, né? Eram poucos os povos que não eram ainda dominados pelos romanos. E com isso veio Cristo, e por isso, em razão disso, né, a sua mensagem acabou sendo transmitida a todos os povos, porque todos eles tinham contato com Roma, ou dependiam de Roma, eram dominados por Roma, ou tinham um elo de ligação com Roma para não serem dominados por eles. Então, Roma se preocupava em receber tributos para poder manter seu exército e assim por diante. Eles não se preocupavam em dominar, em trocar os povos dominados. Eles permitiam que eles mantivessem os seus costumes, né? Se era rei, na maioria dos casos eram reis, né? Eles mantinham o rei do local, mantinham as tradições religiosas e assim por diante, e se interessavam pelos tributos. Então, eles não influenciavam nessa parte. Mas, graças a esse domínio que eles tinham de quase toda a Europa
parte da África, o Oriente Médio, assim por diante, o cristianismo ele pôde se desenvolver e se expandir nesse mundo romano, vamos assim dizer, né? Já quando nós temos o advento do Espiritismo, eu não sei em que livro que está, mas dizem que Jesus chama novamente o espírito de Júlio César para que ele preparasse o mundo para o advento do Espiritismo. Que Júlio César ele reencarna entre nós como Napoleão Bonaparte. Realmente, se a gente pegar um pouco antes do nascimento, ali, na época do nascimento do próprio Kardec, né, a França ela acaba dominando quase que toda a Europa, ou domina pelos seus exércitos, ou domina através de seus aliados. Né? Foram poucos os reinos que não tinham ligação com a França, principalmente os austríacos. Então, com isso, novamente, você tinha uma grande porção, uma grande união de povos, né, dominados por um único país, um único imperador, que seria Napoleão. E isso preparou o campo para que na França a gente tivesse, logo um pouco antes do advento do Espiritismo, nós tivemos o início da República Francesa, né, que foi a queda da Bastilha, que é 1789, 1779, não lembro, é 79 ou 89, um dos dois anos. Então, tira aquela ideia de rei, que o rei podia tudo, passa a ser a República, uma parte muito sanguinária nessa época aí, que houve muitas mortes, né? Mas com isso, Napoleão acaba assumindo o poder, foi propício a ele, e ele novamente ele quer dominar toda a Europa, talvez relembrando como general romano que ele foi, quis ter novamente o domínio do mundo. Dominou realmente uma parte da África, do Oriente Médio, uma boa parte da Europa, e depois acabou perdendo todo esse poder. Mas ele se elege, ele se nomeia o imperador francês, né? Mas ele deixa essa ideia aqui que um povo que tenha liberdade, que tenha uma liberdade absoluta, podia dizer a opinião que quisesse. Então, esse costume da liberdade, dos direitos civis, começa realmente com o advento da tomada, dessa mudança de regime que havia na França. Tanto assim que eles acabam, a Revolução Americana, os americanos só tiveram sucesso por causa do apoio dado pela França, né? Inclusive, a frota inglesa, que estava ali na entrada, onde hoje é Washington, como que é o nome do rio, Potomac. Os ingleses, eles vêm pelo mar, aliás, os ingleses vieram pelo mar, queriam entrar com a sua flotilha de navios, e os franceses cercam e acabam destruindo a frota inglesa. Com isso daí, os americanos conseguem independência com uma grande ajuda da França, né? Porque eles também já tinham essa opinião de liberdade, da liberdade, igualdade e fraternidade, que é inclusive o lema da maçonaria. Então, o ponto essencial é a adoção do princípio, e para isto não quisermos ser incomodados de maneira alguma. O mesmo não haveria de dar-se com todas as suas consequências, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado contra os preconceitos da escravidão e da cor. Então, na Europa não existia escravidão. Pelo contrário, aqui na América nós tínhamos a escravidão e, inclusive, a maioria eram negros. Eles tentaram escravizar os índios e não conseguiram. Os índios não se submetiam como negro, né? Então,
na América nós temos esses dois pontos aqui, os preconceitos da escravidão e da cor. A ideia de que um negro pudesse tornar-se um branco, de que um branco poderia ter sido um negro, e que um senhor tivesse sido um escravo, poderia parecer de tal forma monstruosa que seria suficiente para que o resto fosse rejeitado. Eu acho que até hoje eles rejeitam esse pensamento aqui. A gente viu nessas eleições aí agora que tem os supremacistas brancos lá que acham que, né, branco é tudo, branco pode tudo. Se você falar para ele que ele vai morrer, vai virar um negão, aí você vai arrumar uma briga por muito tempo com ele. Assim, os espíritos preferiam sacrificar momentaneamente o acessório ao principal. E sempre nos disseram, mais tarde, a unidade se faria sobre este como sobre todos os outros pontos. De fato, é que o começa a ocorrer. Várias pessoas daquele país nos disseram que agora essa doutrina conta ali numerosos partidários. Certos espíritos, depois de fazer com que fosse pressentida, vêm confirmá-la. Eis o que a respeito nos escreveu de Montreal, Canadá, o Sr. Fleury Lacroix, natural dos Estados Unidos. A questão da reencarnação, da qual fostes o primeiro promotor visível, aqui nos tomou de surpresa. Hoje, porém, estamos reconciliados com ela, com esse filho do vosso pensamento. Tudo se tornou compreensível por esta nova claridade. E agora a estrada eterna se nos descortina um pouco mais longa. Entretanto, isto nos parecia absurdo, como dizíamos no começo. Mas, se hoje negamos, amanhã acreditamos. Eis a humanidade. Felizes os que querem saber, porque a luz se fará para eles. Infelizes os outros, porquanto permanecerão nas trevas. Assim foi a lógica e a força do raciocínio que nos levou a essa doutrina, e também porque nela encontraram a única chave que poderia resolver problemas até então insolúveis. Todavia, o nosso honrado correspondente equivoca-se quanto a um fato importante, ao atribuir-nos a iniciativa desta doutrina, que chama de filho de nosso pensamento. É uma honra que não nos pertence. Além de ser ensinada a nós, a reencarnação foi ensinada pelos espíritos a outros indivíduos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Além disso, seu princípio foi claramente exposto em várias obras anteriores, não apenas nas nossas, e até nas que surgiram antes do aparecimento das mesas girantes, entre outras, em Céu e Terra, de Jean Reynaud, e num encantador livrinho do Sr. Louis Jourdan, intitulado Preces de Ludovico, publicado em 1849, sem contar que esse dogma era professado pelos druidas, aos quais, por certo, nós não ensinamos. Então, aqui fala para ver a Revista Espírita 1858, sobre os druidas. Esse texto dos druidas eu passei para vocês, inclusive, com uma tabulação, né, do que era o espiritismo e de como os druidas enxergavam. Muita coisa bem similar, né? Quando ele nos foi revelado, ficamos surpresos e o acolhemos com reserva e desconfiança. Chegamos mesmo a combatê-lo durante algum tempo, até que sua evidência nos fosse demonstrada. Assim, nós o aceitamos e não inventamos, o que é bem diferente. Então, aqui o Kardec confessando que teve uma certa relutância em aceitar a própria reencarnação, né? Isso responde à objeção de um dos nossos assinantes, o Sr. Salgues, de Angers, antagonista confesso da reencarnação, o qual pretende que os espíritos e os médiuns que ensinam sofrem a nossa influência, pois aqueles que com eles se comunicam dizem o contrário. Aliás, o Sr. Salgues alega contra a reencarnação objeções especiais, das quais faremos oportunamente objeto de exame particular. Enquanto esperamos, constatamos um fato. O número de seus partidários cresce sem cessar, enquanto o dos adversários diminui. Partidários aqui da reencarnação, né? Se tal resultado se deve à nossa influência, atribuem-nos uma muito grande, visto que ela se estende da Europa à América, da Ásia à África e até à Oceania.
Se a opinião contrária é a verdadeira, como se explica que não tenha prevalecido? Seria o erro, então, mais poderoso que a verdade? Então, esses são os textos da reencarnação. Algum comentário, meninas? Opa. Caiu. Não, gente, eu não tenho nada não. Lá no começo, quando ele fala da água, né? A gente dá a impressão que a gente está falando no caso do líquido amniótico, né? Porque a água como é que chama? É o símbolo da vida, né? Tem outras palavras para dizer isso. E quando ele fala que tem que retornar à água, remete à concepção, né? Nós não vivemos sem água, né? Sim. E nós dependemos da água. Mas naquele trecho que Jesus fala, justamente... Pelo menos é o que me dá a entender muito claramente isso. A gente tem que renascer d'água. Eu acho interessante quando... Muitas religiões, como você falou, muitas religiões acreditam, tirando algumas ocidentais. Aliás, até a religião católica, eles têm provas da reencarnação, mas não podem declarar abertamente, né? Por conta de dogmas e tudo mais. Sim. Realmente eles têm um limite, né? Essa minha máquina aqui está dando um monte de probleminha para mim. Bom, seguindo, eles falam nós temos um texto aqui que fala da existência de outros mundos, né? Da encarnação em outros mundos e assim por diante. Eu peguei um texto aqui do Kardec, e fez um ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos, né? Então, para o cristianismo, o Lúcifer, né, era um dos anjos prediletos de Deus, né? Ele comete alguma coisa e comete um pecado qualquer lá, ele foi decaído. Então, ao invés de ele viver no céu, ele veio viver aqui nos confins da terra, né, na parte de baixo. E aqui o Kardec ele faz uma comparação entre os anjos decaídos com aqueles espíritos que vieram de Capela. Então tem um ensaio todo completo aqui. Vamos ler? Quem ficou com o microfone aberto foi a Cristina? Alô? Fechou. Então lá. Meu tá aberto, tá fechado. Então tá. Ensaio de interpretação. Ele tá com o microfone aberto. Cadê ela? Não estou conseguindo ver aqui, não tá? Abre. Luciana. Não, tá fechado dela também. Então lá. A questão das origens sempre excitou a curiosidade, sobretudo no que respeita à procedência do homem, em tal proporção que hoje é impossível às criaturas sensatas aceitarem ao pé da letra o relato bíblico, nele vendo apenas uma dessas alegorias de que é pródigo o estilo oriental. Aliás, a ciência vem oferecer-lhe a prova ao demonstrar, por meios irrefutáveis, a impossibilidade material da formação do globo em 6 vezes 24 horas. Ante a evidência dos fatos, escrito em caracteres irrecusáveis das camadas geológicas, a Igreja teve de se submeter à opinião dos sábios, e com eles concordar que os 6 dias da criação representam 6 períodos de extensão indeterminada.
como fizeram outrora em relação ao movimento da Terra. Se, pois, o texto bíblico é suscetível de interpretação quanto a este ponto capital, também poderá ser em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem na Terra, sua origem e o sentido que deve ser atribuído à qualificação dos anjos decaídos. A teoria é aqui apresentada como simples hipótese a título de ensaio. Tendo em vista provocar o exame da questão, faltava então a Allan Kardec elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Mais tarde, já havendo passado pela prova do controle universal, foi ela inserida em A Gênese, capítulo 11, item 43 e seguintes, integrando definitivamente o corpo doutrinário do Espiritismo. É por isso que dissemos na introdução do volume 1, de 1858, notas do tradutor, que a Revista Espírita era uma espécie de tribuna livre, na qual Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos e mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que nolo não revela senão à medida que o julga conveniente, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver esta questão, mas nenhum até hoje satisfaz completamente a razão. Tentaremos também levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes do que nossos antecessores? Ignoramos, só o futuro dirá. A opinião que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal, parece concordar com a razão e a lógica, o que aos nossos olhos lhe dá certo grau de probabilidade. Antes de tudo, constatamos que só é possível descobrir algumas parcelas da verdade com auxílio da teoria espírita. Ela já resolveu uma imensidão de problemas até agora insolúveis, e é com a ajuda das balizas que ela nos oferece que vamos tentar remontar à cadeia dos tempos. O sentido literal de certas passagens dos livros sacros, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa, dada a obstinação de fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação racional os fizesse aceitar, evidentemente reaproximaria da Igreja os que dela se afastaram. Aqui vale lembrar que, à época de Kardec, a Igreja estava em franca guerra com a ciência, né? Hoje, essa guerra não é perceptível, mas ainda existem os dogmas católicos. A gente tem esse pessoal agora, que, principalmente os evangélicos, que eles estão, inclusive, com a teoria de que a Terra é plana, né? E assim por diante. Teorias arcaicas que já caíram por terra e que eles estão tentando impingir aos demais uma crença que é totalmente contra a ciência, né? Então, vamos lá. Antes de prosseguir, é essencial que nos entendamos sobre as palavras. Quantas disputas não deveram a sua perpetuação à ambiguidade de certas expressões que cada um tomava no sentido de suas ideias pessoais. Nós o demonstramos em um livro dos Espíritos a propósito do vocábulo alma, dizendo claramente em que acepção a tomávamos. Cortamos pela raiz qualquer controvérsia. A palavra anjo está no mesmo caso. Empregam-na indiferentemente no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e maus, o anjo da luz e o anjo das trevas, donde se segue que, em sua acepção geral, significa apenas espírito. Evidentemente, é nesse último sentido que deve ser entendido, ao se falar de anjos decaídos e anjos rebeldes. Conforme a doutrina espírita, isso concordando com vários teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos, por um favor especial, do trabalho imposto aos outros, mas de espíritos chegados à perfeição por seus esforços e por seus méritos. Se fossem seres criados perfeitos, sendo a revolta contra Deus um sinal de inferioridade, os que se revoltassem não poderiam ser anjos. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrogradam, porquanto jamais perdem as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação,
desde que ela só se concebe partindo de seres ainda atrasados. Para evitar qualquer equívoco, conviria reservar a qualificação de anjos para os espíritos puros e chamar os demais simplesmente de espíritos bons ou maus. Como, entretanto, prevaleceu o emprego dessa palavra para os anjos decaídos, só o tomaremos na acepção geral. Per-se-á, neste caso, que a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Não conhecemos e provavelmente jamais conheceremos o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, e progridem intelectual e moralmente, que em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram um bom caminho, outros um caminho errado, que uma vez posto o pé no atoleiro, nele se afundaram cada vez mais. Que depois de uma série limitada de existências corporais realizadas na Terra e em outros mundos, depuraram-se e alcançaram a perfeição que os aproxima de Deus. Um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos na Terra, cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A esse respeito, a teoria contida em um livro dos Espíritos se nos afigura a mais racional, conquanto só incompletamente e de maneira hipotética resolve esse problema, que reputamos insolúvel, tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, a quem não é dado penetrar o mistério das origens. Se os interrogamos a respeito, os mais sábios respondem que não sabem, mas outros, menos modestos, tomam a iniciativa e a postura de reveladores, ditando sistemas, produto de ideias pessoais, que apresentam como verdade absoluta. É contra a mania dos sistemas de certos espíritos, em relação ao princípio das coisas que devemos nos precaver. O que aos nossos olhos prova a sabedoria dos que ditaram o livro dos Espíritos, é a reserva que souberam guardar sobre questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é prova de sabedoria decidir essas questões de maneira absoluta, como fazem alguns, sem se inquietarem com as impossibilidades materiais resultantes dos dados fornecidos pela ciência e pela observação. O que dizemos da aparição dos primeiros homens na Terra se estende à formação dos corpos, porque, uma vez formado o corpo, é mais fácil conceber que o espírito venha tomar conta dele. Considerando os corpos, os que nos propomos a examinar aqui é o estado dos espíritos que os animaram, a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se tem feito até agora a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido. Se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, é forçoso concordar que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, porque de duas uma, ou a alma que anima o corpo ao nascer já viveu, ou não viveu ainda. Entre as duas hipóteses não há meio termo. Ora, a segunda hipótese, aquela de que a alma não tenha vivido, enseja uma porção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos incompatíveis com a justiça de Deus, a sorte das crianças que morrem em tenra idade e dos cretinos, dos idiotas, etc. Enquanto tudo se explica naturalmente, se admitirmos que a alma já viveu e traz, ao encarnar em um novo corpo, o que havia adquirido anteriormente, é assim que as sociedades progridem gradativamente. Sem isto, como explicar a diferença existente entre o atual estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas, tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos. Acrescente-se que entre elas não haveria nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes uma das outras. Por que então as almas de hoje seriam mais bem favorecidas por Deus que as antepassadas? Por que compreenderiam melhor? Porque têm instintos mais depurados, hábitos mais suaves? Porque têm a intuição de certas coisas sem as terem aprendido? Desafiamos que saiam dessa dificuldade, a menos que se admita tenha Deus criado almas de diversas qualidades, segundo os tempos e lugares, proposição inconcebível com a ideia de uma justiça soberana.
Sem ao contrário, que as almas de hoje já viveram em épocas recuadas, e foram bárbaras como o seu século, mas progrediram que em cada nova existência trazem as aquisições das existências anteriores, e que, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram com o tempo. Só assim tereis a única explicação plausível da época do progresso social. Tiradas da teoria da reencarnação, estas considerações são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos daqui a pouco. Embora os espíritos possam reencarnar-se em diferentes mundos, parece que, em geral, realizam um certo número de migrações corporais no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de poderem aproveitar melhor a experiência adquirida. Não saem desse meio senão para entrar num pior, por punição, ou num melhor, como recompensa. Disso resulta que, durante um certo período, a população do globo é composta mais ou menos pelos mesmos espíritos, que ali reaparecem em diversas épocas, até atingirem um grau de depuração suficiente para merecerem habitar mundos mais adiantados. Conforme o ensino dado pelos espíritos superiores, essas emigrações e imigrações de espíritos encarnados na Terra ocorrem de vez em quando, individualmente, porém, em certas épocas se realizam em massa, em consequência das grandes revoluções que os fazem desaparecer em quantidades consideráveis, sendo substituídos por outros espíritos que, de alguma sorte na Terra, ou uma parte da Terra, constituem uma nova geração. O Cristo pronunciou uma frase notável, como muitas outras tomadas ao pé da letra, não foi compreendida, pois ele quase sempre falava por imagens e parábolas, anunciando as grandes transformações no mundo físico e no mundo moral, disse ele. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ora, a geração do tempo do Cristo passou há mais de 18 séculos sem que essas coisas tivessem acontecido. Disso devemos concluir que o Cristo ou se enganou, ou, o que não é admissível, ou que suas palavras têm um sentido oculto que foram mal interpretadas. Então, aqui dá a entender que nós estamos aqui desde a época do Cristo, né? Somos essa geração que estamos aqui em depuração. Se agora nos reportamos ao que dizem os espíritos, não apenas a nós, mas pelos médiuns de todos os países, chegamos ao cumprimento dos tempos preditos, a uma época de renovação social, isto é, a uma época de uma dessas grandes imigrações dos espíritos que habitam a Terra. Deus, que os havia enviado para se melhorarem, os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Fez-lhes conhecer suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo, advertiu-os pelos profetas, em suas reencarnações sucessivas, podendo aproveitar esses ensinos. Agora os tempos são chegados, e aqueles que não aproveitaram a luz, que violaram as leis de Deus e ignoraram o seu poder, deixarão a Terra, onde doravante estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza e ao qual não poderiam trazer senão obstáculos, quer como homens, quer como espíritos. A geração a que o Cristo se referia, não podendo ser a dos homens que viviam em seu tempo, corporalmente falando, deve ser entendida pela geração dos espíritos que na Terra percorreram os diversos períodos de suas encarnações e que irão deixá-la. Serão substituídos por uma nova geração de espíritos que, mais avançados moralmente, farão reinar entre si a lei do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Pareceria mesmo no dizer dos espíritos, que entre as crianças que nascem atualmente, muitas são a encarnação de espíritos dessa nova geração. Quanto aos da antiga geração, que houverem bem merecido, mas que, no entanto, não tiverem ainda atingido um grau de depuração suficiente para alcançarem os mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui passar ainda algumas encarnações. Mas, ao invés de ser isto uma punição, será uma recompensa, visto que serão mais felizes por progredirem.
o tempo em que desaparece uma geração de espíritos para dar lugar a outra, pode ser considerado como o fim do mundo, isto é, do mundo moral. Alguns espíritos, eles dizem que esse processo de mudança que o Kardec está se referindo aqui, e que claramente a gente está passando agora, né, ele levaria algum tempo. Então, existe uma ideia que seriam 200 anos, a partir do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, isso daí deveria terminar em 2057, essa época de transição, né? Vale aqui a pena lembrar que, na época de Kardec, os habitantes da Terra contavam, eram menos de 1 bilhão de habitantes, né? E que hoje a gente está se aproximando de 7 bilhões. Então, não sei se pegaram todos os espíritos que estavam aqui e deram-lhes oportunidade de uma nova reencarnação para uma prova final, vamos dizer assim, né? E que agora a gente está chegando ao termo dessas provas aí. A gente vê na passagem do século, que o pessoal do século XX para o século XXI, como aconteceu no ano 1000, no ano 2000, houve o mesmo problema, que as pessoas achavam que o mundo ia acabar, que até o ano 2000 tinha essa crença na época, né? Depois teve aquela crença dos maias, que seria 2012, então sempre vai ter essas teorias aí de fim de mundo. Mas na realidade o mundo não vai deixar de existir, vai continuar, e quem vai deixar o planeta seremos nós, né? Aqueles que não tiverem condição de mais aqui, de continuarem aqui no planeta, que não tem evolução moral suficiente. Aqueles que ficarem devem ficar por um tempo, depois provavelmente seja transmigrado para um outro planeta, né, como ele está dizendo aqui. Em que se tornarão os espíritos expostos da Terra? Os próprios espíritos nos dizem que aqueles irão habitar mundos novos, onde encontrarão seres ainda mais atrasados que os daqui, aos quais estão encarregados de fazer progredir, transmitindo-lhes o produto dos conhecimentos que já adquiriram. O contato do meio bárbaro em que se acham ser-lhes-á uma cruel expiação e uma fonte de incessantes sofrimentos, físicos e morais, dos quais terão tanto mais consciência quanto mais desenvolvida for a sua inteligência. Mas essa expiação será, ao mesmo tempo, uma missão que lhes oferecerá os meios de resgatar o passado, conforme a maneira pela qual a desempenharem. Aí sofrerão uma série de encarnações durante um período de tempo mais ou menos longo, no fim do qual os que tiverem merecimento serão retirados para mundos melhores, talvez a Terra. Então será uma morada de felicidade e de paz, enquanto os da Terra, por sua vez, ascenderão gradualmente até o estado de anjos ou puros espíritos. É muito demorado, dirão alguns. Não seria mais agradável ir diretamente da Terra ao céu? Sem dúvida, mas com esse sistema tendes a alternativa de ir, numa só tacada, da Terra para o inferno, e pela eternidade das eternidades, ou então admitir que a soma das virtudes necessárias para ir diretamente da Terra ao céu, sendo muito rara, poucos homens estarão seguros de a possuir. Disso resulta que a maior é a probabilidade de se ir para o inferno que para o paraíso. Não é preferível fazer uma caminhada mais longa e estar seguro de chegar ao fim? No estado atual da Terra, ninguém se preocupa de a ela voltar e nada a isso obriga, pois depende de cada um, enquanto aqui se encontra progredir de tal modo que possa merecer ascender a orbes mais adiantados. Nenhum prisioneiro saindo da prisão preocupa-se em voltar para ela. O meio é muito simples, apenas não cair em nova falta. Também o soldado acharia muito cômodo tornar-se marechal de um só golpe. Todavia, conquanto houvesse sido alçado ao posto mais alto, nem por isso estaria dispensado de conquistar as esporas. Remontemos agora ao curso dos tempos, e do presente como ponto conhecido, procuremos deduzir o desconhecido, ao menos por analogia. Se não tivermos a certeza de uma demonstração matemática,
A questão de Adão como tronco único da espécie humana na Terra é, como se sabe, muito controvertido, porque as leis antropológicas lhe demonstram a impossibilidade, sem falar dos documentos autênticos da história chinesa, que provam que a população do globo remonta a uma época muito anterior à atribuída a Adão, pela cronologia bíblica. Então, a história de Adão é pura invencionice? Não é provável. É uma imagem que, como todas as alegorias, deve encerrar uma grande verdade, cuja chave só poderá ser dada pelo Espiritismo. Em nossa opinião, a questão principal não é saber se a personagem de Adão realmente existiu, nem em que época viveu, mas se a raça humana, designada como sua posterioridade, é uma raça decaída. A solução dessa questão não é destituída de conteúdo moral, porque, esclarecendo-nos quanto ao passado, pode orientar nossa conduta para o futuro. Antes de mais nada, notemos que, aplicada ao homem, a ideia da queda, sem a reencarnação, é um contrassenso, assim como a responsabilidade que carregássemos pela falta de nosso próprio primeiro pai. Se a alma de cada homem é criada ao nascer, é que não existia antes. Não terá, desse modo, nenhuma relação, nem direta nem indireta, com o que cometeu a primeira falta, o que nos leva a indagar como poderia ser responsável por sua própria queda. A dúvida sobre esse ponto conduz naturalmente à dúvida, ou mesmo à incredulidade sobre muitos outros, porquanto, se falso o ponto de partida, igualmente falsas devem ser as consequências. Tal raciocínio de muita gente. Pois bem, esse raciocínio cairá se considerarmos o espírito, e não a letra do texto bíblico. E se nos reportarmos aos princípios mesmos da doutrina espírita, destinados, conforme já foi dito, a reavivar a fé que se extingue. Notemos ainda que a ideia dos anjos rebeldes, dos anjos decaídos e do paraíso perdido se acha em quase todas as religiões, e como tradição entre quase todos os povos. Deve, pois, fundamentar-se numa verdade, para compreender o verdadeiro sentido que se deve ligar à qualificação de anjos rebeldes. Não é necessário supor uma luta real entre Deus e os anjos, ou espíritos, desde que o vocábulo anjo é aqui tomado numa acepção geral. Admitindo-se sejam os homens e espíritos encarnados, o que são os materialistas e os ateus senão anjos ou espíritos em revolta contra a divindade? Pois que negam a sua existência e não reconhecem seu poder nem suas leis? Não é por orgulho que pretendem que tudo aquilo de que são capazes vem deles mesmos e não de Deus? Não é o cúmulo da rebelião pregar o nada depois da morte? Não são muito culpados os que servem da inteligência de que se ufanam para arrastar-nos os semelhantes ao precipício da incredulidade? Até certo ponto não praticam também um ato de revolta os que, sem negar a divindade, desconhecem os verdadeiros atributos de sua essência. Os que se cobrem com a máscara da piedade para cometer más ações? Os que a fé no futuro não os desliga dos bens desse mundo? Os que, em nome de um Deus de paz, violentam a primeira de suas leis, a lei da caridade? Os que semeiam perturbação e ódio pela calúnia e pela maledicência? Enfim, aqueles cuja vida voluntariamente inútil se expõe na ociosidade, sem proveito para si próprios nem para os seus semelhantes? A todos serão pedidas contas, não só do mal que tiverem feito, mas do bem que tiverem deixado de fazer. Pois bem, todos esses espíritos que tão mal empregam as suas encarnações, uma vez expulsos da terra e enviados a mundos inferiores, entre hordas ainda na infância da barbárie, o que serão senão anjos decaídos, remetidos à expiação? A terra que deixam não será para eles um paraíso perdido, em comparação ao meio ingrato onde ficarão relegados durante milhares de séculos, até o dia que tiverem merecido a libertação. Se remontarmos agora à origem da raça atual, simbolizada na pessoa de Adão, encontraremos todos os caracteres de uma geração de espíritos expulsos de um outro mundo e exilados por razões semelhantes na Terra, já povoada por homens primitivos, mergulhados na ignorância e na barbárie, e que tais exilados tinham por missão fazê-los progredir, trazendo para o seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida.
não é com efeito o papel até aqui representado pela raça adâmica? Relegando-a para essa terra de trabalho e de sofrimento, Deus não teria razão para dizer: no suor do rosto comerás o teu pão. Isso está na Gênesis. Se por causas semelhantes às que vemos hoje, ela mereceu tal castigo, não será justo dizer que se perdeu por orgulho? Na sua mansuetude não lhe poderia prometer e lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria iluminar o caminho a seguir para alcançar a felicidade dos eleitos? Esse Salvador foi enviado na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e da caridade como a verdadeira âncora da salvação. Aqui se apresenta uma importante consideração. A missão do Cristo é facilmente compreendida, admitindo-se que são os mesmos os espíritos que viveram antes e depois da sua vinda, e que puderam aproveitar-se de seu ensino ou do mérito do seu sacrifício. Sem a reencarnação, porém, é mais difícil compreender-se a utilidade desse mesmo sacrifício para espíritos criados posteriormente à sua vida, pois Deus os teria criado manchados por faltas cometidas por aqueles com os quais não tiveram nenhuma relação. Esta relação de espíritos parece ter completado seu tempo na Terra. Nesse número, uns aproveitaram o tempo para progredir e mereceram ser recompensados. Outros, por sua obstinação em cerrar os olhos à luz, esgotaram a mansuetude do Criador e mereceram castigo. Assim será cumprido esse preceito do Cristo: os bons ficarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Um fato parece apoiar a teoria que atribui uma pré-existência aos primeiros habitantes desta raça na Terra. O de que Adão, tido como tronco, é representado com um desenvolvimento intelectual peculiar, bem superior ao das raças selvagens atuais, que em pouco tempo seus primeiros descendentes mostraram aptidão para trabalhos de arte muito avançados. Ora, o que sabemos do estado dos espíritos em sua origem indica o que teria sido Adão, do ponto de vista intelectual, caso sua alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que o seu corpo. Admitindo por exceção que Deus lhe tivesse dado uma alma mais perfeita, estaria a explicar por que os selvagens da Nova Holanda, por exemplo, já que saem do mesmo tronco, são infinitamente mais atrasados que o pai comum. Ao contrário, tudo prova, tanto pelo físico quanto pelo moral, que pertence a outra raça de espíritos mais próximos de sua origem e que ainda necessitam de um grande número de migrações corpóreas antes de atingirem os graus menos avançados da raça adâmica. A nova raça que vai surgir, fazendo reinar por toda a parte a lei do Cristo, lei de justiça, de amor e de caridade, apressará o seu adiantamento. Os que escreverem a história da antropologia terrestre se apegaram principalmente aos caracteres físicos. O elemento espiritual foi quase sempre negligenciado, e o é necessariamente pelos escritores que nada admitem fora da matéria. Quando este for levado em conta, no estudo das ciências, uma luz inteiramente nova será lançada sobre uma porção de questões ainda obscuras, porquanto o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, desempenhando um papel preponderante tanto nos fenômenos físicos quanto nos fenômenos morais. Eis, em pequena escala, um exemplo surpreendente de analogia com o que se passa em escala maior no mundo dos espíritos, que ajudará a compreender. Na Gênesis tem um complemento isso aqui. No dia 24 de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante baixou-lhes uma ordem do dia concebida assim: pondo os pés nessa terra longínqua, por certo já compreendestes o papel que vos é reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma nobre e bela missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente? Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços
serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa, e assim tem de ser, colocada em nossas mãos. Ela será firme e inflexível. Ficais certos, do mesmo modo que justo e paternal saberá distinguir o erro do vício e da degradação. E tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado, e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. E lhes diz o chefe: infligistes as leis do vosso país, neles vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mando-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui a uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir: levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Para aqueles homens exilados no seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus, falando aos espíritos exilados na terra. Obedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso procedimento, merecer perdão e reconquistar a pátria que perdeste por vossa falta. Isto é o céu. À primeira vista, a ideia da queda parece uma contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio onde se acha colocado. Ele está nessa situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se subitamente em modelos de virtude? E vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, foram necessários desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos que vão ser expulsos da terra, uma vez transportados para a terra do exílio, não se despojarão instantaneamente de seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservarão as tendências que traziam, um resquício da velha levedura. O mesmo se deu com os espíritos da raça branca exilados na terra. Ora, não é esse o pecado original? A mancha que trazem ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos a que pertencem. Mancha que podem apagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação de seu ser moral considerado como responsabilidade de uma falta cometida por outrem. O pecado original, uma insensatez e a negação da justiça de Deus. Ao contrário, considerado como consequência e vestígio da imperfeição inicial do indivíduo. Não só a razão admite, mas se considera de plena justiça a responsabilidade dela decorrente. Essa interpretação dá uma razão de ser toda natural ao dogma da Imaculada Conceição, no qual tanto zombou o cepticismo. O dogma estabeleceu que a Mãe de Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isto? É muito simples. Deus enviou o Espírito puro que não pertencia à raça culpada exilada, para encarnar na Terra e desempenhar a sua augusta missão, do mesmo modo que, de vez em quando, envia espíritos superiores que encarnam a fim de impulsionar o progresso e apressar o desenvolvimento do orbe. Na Terra, tais espíritos agem como um verdadeiro pastor, que vai moralizar os condenados em suas prisões e lhes mostrar o caminho da salvação. Certamente algumas pessoas acharão essa interpretação um pouco ortodoxa. Algumas até poderão protestar que se trata de heresia, mas não é um fato comprovado que muitos não veem no relato do Gênesis, na história da maçã e da costela de Adão, sendo uma simples imagem? E não podendo ligar um sentido precioso à doutrina dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes e do paraíso perdido, consideram todas essas coisas como fábulas? Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sob alegoria, não é melhor que a negação absoluta?
admitindo-se que tal solução não estivesse em todos os pontos, na mais rigorosa ortodoxia, não seria preferível acreditar em alguma coisa a não crer em coisa alguma? Se a crença do texto literal afasta o homem de Deus e a crença na interpretação o aproxima dele, esta não vale mais do que outra? Não vimos, pois, destruir o princípio nado em seus fundamentos, como fizeram alguns filósofos. Procuramos descobrir-lhe o sentido oculto e, ao contrário, vimos consolidá-lo e dar-lhe uma base racional. Seja como for, não se poderá negar a esta interpretação um caráter de grandeza que certamente não possui o texto literal. Esta teoria abarca, ao mesmo tempo, a universalidade dos mundos, o infinito no passado e no futuro. Dá a tudo a sua razão de ser pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus que o entendimento que circunscreve a humanidade é um ponto de espaço e é um instante da eternidade. Então, esse é o texto de Kardec. Passou um minuto, hein? Que é bem interessante. Tá picotando o teu Tá áudio. picotando? Eu tive problema, hoje eu tive vários problemas aqui com... acho que é a internet, não é o áudio. Bom, era isso que tinha, já deu a hora. A Lucimere vai fazer a oração de fechadura para a gente? Lu, você vai fazer a oração de fechadura? Oi, eu tô ouvindo aqui, mas estou tentando resolver um BO aqui na escola, onde eu é? moro. Então, Ai, eu tô então, sem água em casa, menino, não sei, a bomba tá ligada e o negócio não enche aqui, misericórdia. Por que os BO só acontecem de noite? Para você não tomar banho. Mas eu faço, se você quiser, só que eu não vou nem ligar a câmera não, que eu tô aqui numa escuridão aqui. Então tá. Pode fazer? Sim, pode, por favor. Então vamos acalmar nossos corações. Quero agradecer a Deus pelo passeio que eu fiz semana passada, que foi assim, de inesperado e foi maravilhoso. Rever meus pais, minha família, que graças a Deus está todo mundo bem com saúde. Agradecer a Deus por mais uma vez a gente poder estar se reunindo, né? Essa aula de aprendizado para a gente. E vamos pedir a Deus, fazendo a oração do Pai Nosso, que continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando desses mal aí que nos assola nossa humanidade, né? Essa crise tão feia aí dessa doença que não quer passar. Então, vamos fazendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. É isso aí, boa noite. Uma boa semana. Boa semana para vocês. Para vocês também.